Olá pessoal, pois vocês estão vendo certo, hoje eu estou de camiseta, já que as temperaturas aumentaram uns 2, 3 graus, aqui no momento deve-se encontrar a faixa de 10, 11 graus aqui na nossa varanda, o sol batendo forte e com certeza vai chegar hoje aos 20, 22 graus, mas só aqui mesmo numa varanda situada pro sul e com bastante sol e com pouco vento, né? Mas pode ser isso, ou pode também ser o assunto que me deixa ficar estressado e aumentar o calor do corpo. O epidemiologista John Ioannidis, uns e outros devem conhecer, para muitos deve ser conhecido já, né? Porque ultimamente a gente escuta muito dele e quem está interessado e se informa bastante não escapa desse nome, né? Em uma entrevista, o renomado epidemiologista John Ioannidis se pronuncia novamente contra o bloqueio rígido como uma ferramenta chave contra a coringa. Medidas como o toque de recolher não trariam nenhum benefício e poderia até mesmo causar maiores problemas. Pode-se supor que a República Federal da Alemanha ficará fechada por um tempo ainda. Apresentamos ontem que vai, por enquanto, ser prolongado o bloqueio até dia 18 de abril, gente. Os lockdowns, bloqueios, não são isentos de controvérsia, mesmo entre os acadêmicos, e não são de forma alguma tão desprovidos de alternativas como a mídia alemã gosta de sugerir. Um dos críticos mais conhecidos do lockdown é o renomado médico e epidemiologista grego-americano John Ioannidis. Ioannidis tornou-se conhecido na crise da coringa principalmente por estudos nos quais ele analisa por que os bloqueios são largamente ineficazes para conter a presumível incidência de infecção. Já em maio de 2020, escutam só, Ioannidis diz que não havia necessidade de medidas draconianas na crise da coringa, pois elas não eram de nenhum benefício. Regras de distanciamento, máscaras e regras de higiene foram realmente úteis. E uma proteção especial para grupos de riscos também foi necessária, disse ele. No entanto, quaisquer restrições governamentais que vão além disso não trazem nenhum benefício adicional. Alguns países foram capazes de conter o vírus muito rapidamente, mas em lugares onde o vírus se espalhou amplamente, um bloqueio duro poderia realmente piorar a situação. A gente vê aqui, por exemplo, que nós temos a mesma situação há um ano e a única solução é fechar, trancar tudo novamente. Então, me parece que não mudou muita coisa, né? Não se aprendeu muita coisa, pelo jeito. Medidas como o toque de recolher, que também estão sendo debatidas na Alemanha, não são eficazes, de acordo com Ioannidis. No tempo limitado, mais pessoas saem ao mesmo tempo em espaços públicos. Assim, eles se infectam mais uns aos outros e, posteriormente, se sentam mais juntos nas salas fechadas. Faz sentido, né, gente? Faz sentido, porque quando eu só tenho uma certa hora para poder sair, eu saio, como todos os outros, na mesma hora. E assim a gente tem uma aglomeração de pessoas e o aumento de infecções, a possibilidade de infecções aumenta muito, né? Na entrevista, ele descartou as críticas de seu conhecido estudo, provando que os lockdowns não têm efeito ou são até
prejudiciais, dizendo que também há críticas ao trabalho de outros grupos de pesquisa. E a grande maioria dos meus críticos, ele disse, não são cientistas, mas ativistas ou novatos que não publicaram muito eles mesmos. Por exemplo, disse ele, um de seus críticos, mencionado na entrevista preliminar, era um jovem pesquisador cujo trabalho havia sido citado apenas 1.600 vezes. Algo que muitos de seus alunos conseguiam fazer em 2 anos. Seu próprio trabalho, por outro lado, já foi citado cerca de 340.000 vezes, segundo Ioannidis. Por isso a gente ficou sabendo desse estudo dele, né? Ioannidis apontou que muitos pesquisadores tentam adaptar suas análises a uma narrativa específica. Muitos dos pesquisadores podem estar bem treinados em análise de dados, mas não têm ideia sobre epidemiologia e doenças infecciosas, disse ele. Ioannidis também é crítico do fato de que em muitos países você pode ver uma queda aparente de pessoas testando positivo para o SARS-CoV-2 após um bloqueio. Olhando para o momento em que as medidas foram postas em prática, ele não acha que o bloqueio fez muita diferença. Ele disse que, como com a primeira onda, isso ainda está sendo analisado. No entanto, até agora parece que o bloqueio teve, de fato, um efeito negativo. Na entrevista, Ioannidis também esclareceu que ele nunca afirmou que não deveria haver nenhuma medida. Ele disse que em fevereiro de 2020 ele ainda era de opinião que era necessário um fechamento duro, mas em maio tinha ficado claro para ele que medidas draconianas não eram necessárias. No início da crise da Coringa, disse ele, você não sabia se 10 mil ou 40 milhões iriam morrer na primeira temporada. Mas quanto mais informações você tiver, mais você terá que ajustar suas ações. A ciência geralmente leva de 20 a 30 anos para desenvolver uma ideia significativa. Entretanto, dada a situação, você tem que fazer o que puder. No entanto, ele está preocupado que seu trabalho seja frequentemente citado nas mídias sociais como evidência de que o perigo representado pelo vírus é exagerado. Nem todos que discutem seu trabalho o fazem em seu espírito. No passado, muito poucas pessoas tinham se envolvido com a ciência, mas hoje todos têm uma opinião sobre a Coringa. Isto não é surpreendente, disse ele, já que a crise da Coringa tem um impacto maciço na vida cotidiana. Entretanto, devido aos extremos políticos, está se tornando cada vez mais difícil retornar a um senso de comunidade, disse ele. No debate público, a ciência é instrumentalizada. A ciência se tornou uma arma a ser ouvida. Nos Estados Unidos, sou atacado principalmente pela própria esquerda. Na Grécia, pela ultradireita. É uma loucura total. O pesquisador também está preocupado com os horríveis ataques contra os cientistas. Seu mentor, Tony Fauci, recebeu ameaças de morte, disse ele. E ouvi por acaso o que aconteceu com Hendrik Streeck, outro epidemiologista aqui na Alemanha. Ele foi atacado muito duramente por seu estudo em Ganget, enquanto, em minha opinião, foi muito bem feito. Em relação à Alemanha, Ioannidis recomenda lembrar a população de usar máscaras e praticar novamente o distanciamento social e testar mais. O toque de recolher e o fechamento de escolas devem ser evitados a todo custo. No entanto,
já que tais restrições impostas pelo governo pioram as coisas a longo prazo. Em vez disso, disse ele, é necessário proteger os lares e lares para os idosos, de forma ainda mais consistente. Além disso, o médico aconselha urgentemente estudos representativos de anticorpos. Mesmo na Índia pobre, tais estudos já foram feitos várias vezes. Entretanto, 60% das pessoas de lá foram infectadas. Pois é, pessoal. São essas as novidades. Uma vez, também novamente, uma palavra de um epidemiologista mundialmente conhecido, reconhecido, né? Não só conhecido, como também reconhecido. E eu não entendo. Sempre são escutados as mesmas pessoas, nunca se ouve outras opiniões, e a gente, depois de um ano, aqui na Alemanha, continua a trabalhar com as mesmas armas. Essas coisas eu não posso mais entender, também não posso mais apoiar, porque eu vejo o barco afundar. Gente, um grande abraço para vocês, fiquem com saúde, fiquem bem e muito obrigado por estar aqui no nosso canal e acompanhar a gente simplesmente assim. Valeu, gente!